Antes de saber se a Transmissora Paulista TRPL4 está com um valuation atrativo ou não, resumidamente, antes de saber se ela está barata, eu vou te ensinar um pulo do gato, que pouco se fala no mercado, que é você ganhar mais dividendos com o mesmo valor investido, pois temos duas ações em circulação da Transmissora Paulista, TRPL3 e também TRPL4, e a diferença de cotação é enorme. Cotação da ação final 3, R$ 31,00 e da ação final 4, R$ 23,40. Ambas as ações pagam o mesmo valor em rendimentos. Nos últimos 12 meses, elas pagaram R$ 1,06 por ação. E vamos simular quanto precisaríamos ter investido para alcançar R$ 1.000 de dividendos de acordo com esses valores dos últimos 12 meses. Já que elas pagam o mesmo valor em rendimentos, precisaríamos da mesma quantidade de ações. 940 ações, alcançaríamos esses R$ 1.000 de dividendos. Porém, na ação final 3, precisaríamos investir R$ 29.135,34. Já na ação final 4, para alcançar esses mesmos 1.000, precisaríamos de R$ 21.992,48. Sem dúvidas nenhuma, a ação final 4 está com o melhor dividend yield, 4,55%, uma diferença de 1,11%. E por que essa simulação de R$ 1.000 de dividendos, bombeiro? Pois vamos simular. Se pegássemos esse valor da ação final 3, que é o maior valor para alcançar os mesmos 1.000, e jogássemos na ação final 4, na mesma cotação que gravamos esse vídeo, utilizando os mesmos dividendos dos últimos 12 meses, ao invés de acumular 940 ações, acumularíamos 1.245 ações, com esses R$ 29.135,34. E ao invés de acumular R$ 1.000 de dividendos, receberíamos R$ 1.324,79. E faz total sentido acumular uma maior quantidade de ações, já que o dividendo é pago pela quantidade de ações e não pelo valor investido. Que diferença monstruosa, e é assim que você ganha mais dividendos com o mesmo valor investido. Esse é um dos 3 critérios que eu utilizo para escolher uma empresa. É lógico, os dividendos fazem total diferença no longo prazo e nada melhor do que ganhar mais dividendos com o mesmo valor investido. Quem é a Transmissora Paulista? Quem é a TRPL4? O que muita gente não sabe é que ela é uma gigante do setor elétrico. A empresa transmite nada mais nada menos do que 30% de toda a energia do país. Possui mais de 21.000 quilômetros de linha de transmissão, está presente em 17 estados, e se você está assistindo esse vídeo, sem dúvidas nenhuma, é porque a Transmissora Paulista trouxe energia até a minha cidade, pois cerca de 94% de toda a energia transmitida no estado de São Paulo passa pelas suas linhas de transmissão. Uma gigante do setor elétrico, uma transmissora pura. E por que tanto se fala, por que tanta gente gosta desse segmento de transmissão de energia? Basicamente é o filé mignon da Bolsa de Valores. Sem dúvidas nenhuma, se você tem uma carteira de dividendos, uma carteira previdenciária, nessa carteira não pode faltar transmissoras de energia, pois essas empresas pagam excelentes rendimentos ao longo do tempo. E por que elas pagam bons dividendos? Pois são empresas altamente previsíveis. São empresas que entram em um leilão de transmissão, e a Transmissora Paulista TRPL4 em 2023 arrematou 3 lotes de transmissão de energia. Lote 1, que é situado entre a Bahia e Minas Gerais, mais de 1.000 quilômetros de linha de transmissão. Lote 7 está entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, mais de 520 quilômetros de linha de transmissão. E o lote 9, um pequeno lote e que pode gerar uma grande sinergia, pois ele está no estado de São Paulo, e ela transmite cerca de 94% de toda a energia. Isso, sem dúvidas nenhuma, irá gerar uma grande sinergia. E o que acontece quando uma empresa arremata um lote de transmissão? E nesse caso, estamos falando de 3 lotes de linha de transmissão. Inicialmente, temos um alto CAPEX, um alto investimento, até porque construir mais de 1.000 quilômetros de linha de transmissão do zero, sem dúvidas nenhuma, exige muito dinheiro. Após isso, essas linhas construídas, partimos para o segundo estágio, que é a manutenção. Essas linhas de transmissão exigem uma baixa manutenção. E quando a gente pega receitas altíssimas e despesa baixa, isso faz que essas elétricas transmissoras possuem margens estratosféricas, margem líquida acima de 50%, como é o caso da TRPL4 e também da Taesa. E quando juntamos contratos longos, contratos de 30 anos, que são esses lotes de transmissão que ela arrematou, juntamente com essas altas receitas altamente previsíveis e reajustadas anualmente pela inflação, isso tudo resulta em bons dividendos. E como citamos a Taesa, será
que é melhor Taesa ou Transmissora Paulista? Qual é melhor para o longo prazo? Muita gente sempre me pergunta sobre isso. E o que eu te falo? Faz mal ter boas empresas na carteira? Inclusive, aqui na nossa carteira do canal, que não é uma carteira recomendada, e sim uma carteira que eu mostro a gestão por trás de um portfólio de longo prazo com foco em dividendos, temos as duas empresas, Taesa e Transmissora Paulista, pois como eu disse, não faz mal nenhum ter boas empresas na carteira e a diversificação é fundamental. Imagine que você determine um peso de 10% no setor elétrico, especificadamente nas transmissoras de energia. Ao invés de escolher Taesa e Transmissora Paulista, que são duas excelentes empresas, você já pensou na possibilidade de determinar 5% em cada ação? É isso que a gente fez aqui no canal. Determinamos um peso de 15% na Taesa e 6% na Transmissora Paulista. Agora, se tivéssemos que escolher uma ação, sem dúvidas nenhuma, eu iria de Taesa. E como não é necessário eu escolher apenas uma, com essa boa microalocação, conseguimos ter as duas no portfólio. Porém, não se esqueça que não é nenhuma recomendação de compra ou venda e cada investidor sabe o que é melhor para o seu portfólio no longo prazo. Tem alguns investidores, como é o nosso caso, que gostam de uma diversificação maior e nesse caso seria interessante você pensar nessa possibilidade. Não faz mal nenhum ter uma carteira diversificada, não faz mal ter boas empresas na carteira. Taesa e Transmissora Paulista, sem dúvidas nenhuma, são ótimas empresas. Empresas eficientes, rentáveis, com balanços sólidos e como o dividendo nada mais é que uma parcela do lucro que a empresa distribui aos seus acionistas, a Transmissora Paulista já tem estabelecido no seu estatuto social a porcentagem do lucro que será distribuído aos acionistas. E em 2023, a Transmissora Paulista já lucrou 567 milhões. Esse é o lucro líquido regulatório e com base nesse lucro ela distribui os seus dividendos. E como ela já tem no seu estatuto social a porcentagem que ela irá pegar desse lucro e distribuir aos seus acionistas, já é possível a gente fazer projeções de dividendos e eu vou te mostrar quanto já temos de acordo com a política atual e o lucro da empresa. E qual é a política da ISA-CETEP? De acordo com o seu estatuto social, está previsto a distribuição de dividendo mínimo que seja o maior valor entre 359 milhões e 25% do seu lucro líquido IFRS. Porém, ela adota como prática a distribuição de proventos de no mínimo 75% do seu lucro líquido regulatório. E de acordo com essa política atual da empresa, vamos fazer as projeções de rendimentos. O lucro que ela obteve nos 6 primeiros meses de 2023 foi de 567 milhões. Vamos fazer vezes 75%, que é a sua política atual, distribuir 75% do seu lucro líquido regulatório. Temos um lucro líquido distribuível até o momento de 425 milhões. Não se esqueça que ainda falta o terceiro e quarto trimestre de 2023. De acordo com esse lucro distribuível, precisamos dividir pela quantidade de ações que ela possui em circulação. Pegamos esse lucro líquido distribuível e dividimos pela quantidade de 658.883.304 ações. Estamos falando em um dividendo até o momento de acordo com a política da empresa, pois o seu endividamento está abaixo do que essa política prevê. Temos um dividendo até o momento previsto de 64 centavos por ação. E não poderíamos deixar de falar do dividendo inteligente. Ela no passado já foi uma empresa muito previsível, em alguns meses ela perdeu essa previsibilidade. Vamos analisar aqui o histórico dos últimos 5 anos. Em média, a empresa pagou 3 vezes ao ano nos últimos 5 anos. E por que ela perdeu a previsibilidade? Pois ela era muito previsível nos meses de março, abril e julho. Isso não ocorreu em 2022 e não ocorreu até o momento em 2023. Partimos para as novas previsibilidades, que é o mês de novembro e dezembro de cada ano. Vamos filtrar aqui pelo mês de novembro. Você irá perceber que de 2018 a 2023 a empresa anunciou dividendos com a Datacom no mês de novembro em 2019, 2020 e 2021. Agora temos a maior previsibilidade da empresa, que é o mês de dezembro, pois de 2018 a 2022 ela não falhou em anunciar dividendos com a Datacom no mês de dezembro. Então, temos essas duas previsibilidades para ficar de olho, que até o momento acreditamos que é a maior possibilidade, que é anúncio de dividendos com a Datacom no mês de novembro e também dezembro. Porém, não se esqueça que isso não é nenhuma garantia, é baseado
mercado nessa estratégia, que é o dividendo inteligente ou dividendo preditivo, pois, como vocês analisaram, ela era muito previsível em março ou abril, no mês de julho. Isso não se concretizou e agora voltamos os nossos olhos para novembro e dezembro. E de acordo com a política atual da empresa, temos um dividendo distribuível de 64 centavos por ação. E agora falta o último pé do nosso tripé. Ela é uma boa empresa? Sim. Paga bons dividendos? Sim. E agora precisamos saber se ela está em um bom preço, pois o tripé do investidor de longo prazo que é focado em dividendos é comprar boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços e precisamos saber somente se ela está em um bom preço. E vamos analisar alguns indicadores de valuation, como o seu PL, preço da ação dividido pelo lucro por ação. Segundo Benjamin Graham, o autor do livro O Investidor Inteligente, o ideal é que esse indicador PL seja menor do que 15, e hoje a Transmissora Paulista se encontra muito, mas muito abaixo desse ideal, com um PL atual de 6,51. E quando analisamos o indicador PVP, temos que ela está com um grande desconto frente ao seu valor patrimonial, pois a média histórica é de 1,15. O ideal é que esse indicador seja menor do que 1,5 vezes e hoje ela não só está abaixo desse ideal, como está abaixo do seu valor patrimonial, nos indicando que ela está com um grande desconto frente ao seu valor patrimonial. Basicamente, estaremos pagando 88% do quanto ela vale no papel, 23,5% abaixo da sua média, e um PL atual na Transmissora Paulista de 0,88, sem dúvidas nenhuma, é um PL muito descontado. Quando olhamos indicadores de valuation, como PL, PVP, sem dúvidas nenhuma, a empresa está com um grande desconto, porém precisamos saber, de acordo com a nossa estratégia, se temos ou não margem de segurança, pois se o nosso foco é dividendos, nada melhor do que saber se a empresa está cara ou barata em função dos seus rendimentos. O famoso método Bazin, que não significa recomendação de compra ou venda. Como calculamos o preço teto? Pegamos a média de dividendos que a empresa pagou de 2018 a 2022, a média dos últimos 5 anos. Chegamos a uma média de R$ 2,21. A estratégia método Bazin propriamente dita é calculada pelo mínimo de 6%, e com ele temos que a empresa está muito descontada, pois de acordo com esse yield estimado, o preço teto seria R$ 36,83. Esse é o preço limite que iremos pagar na empresa para receber esse mínimo de 6%, de acordo com a média dos últimos 5 anos, de acordo com esse método que eu citei, que não significa recomendação de compra ou venda. Margem de segurança 57,41%, porém essa estratégia não precisa ser engessada. Na Transmissora Paulista, meu preço teto não é R$ 36,83, e sim, eu calculo o preço teto pelo yield estimado de 8%. Meu preço teto pessoal é R$ 27,63, pois ao invés de utilizar o mínimo de 6%, utilizamos o mínimo de 8%. Preço teto, que eu acredito que seja muito conservador, é R$ 27,63, margem de segurança de 18,06, e ela se encontra na nossa estratégia aqui do canal, 15,29% abaixo do preço teto. Uma empresa eficiente, rentável, que paga bons dividendos, está a um bom preço e tem tudo para continuar crescendo e nos entregando bons dividendos ao longo do tempo, pois ela possui bons projetos, arrematou novos lotes de linha de transmissão. Isso pode até mesmo pressionar os dividendos no curto prazo, porém a tendência é que esses dividendos cresçam ao longo do tempo. Porém, isso não ocorre da noite para o dia, pois esses mais de 1.000 quilômetros de linha de transmissão não serão construídos de hoje para amanhã, então necessita de um período longo, investimento, e isso vai aos poucos, passinho de tartaruga. Porém, o investidor de longo prazo, ele não está preocupado com esses impactos de curto prazo. Na verdade, alguns impactos como queda de cotação pode ser até mesmo uma boa oportunidade, a depender do seu horizonte de tempo na bolsa de valores, pois se o dividendo se comprimir no curto prazo, isso pode gerar queda de cotação, e aquele investidor que tem binóculos e não a lupa do curto prazo, ele pode se beneficiar, pagar barato e consequentemente obter um bom resultado no futuro.
futuro, pois a empresa não está parada, ela está investindo e esses investimentos não ocorrem, como eu disse, da noite para o dia. Então, se você tem Transmissora Paulista na sua carteira, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça que as ações podem seguir pressionadas no curto prazo, estamos aguardando o novo dividendo de acordo com o dividendo inteligente, de acordo com a política da empresa. Já temos dividendos garantidos para 2023, porém o exercício se estende até final de dezembro. Porém, esse resultado do quarto trimestre será apresentado lá para meados de fevereiro de 2024 e até lá a empresa tem para distribuir esses rendimentos. Então não se esqueça que no curto prazo tudo pode ocorrer. Agora no longo prazo a tendência é que a empresa continue crescendo, pois ela não está parada e ainda temos um novo leilão de transmissão em 2023 e vamos saber como ela irá se portar. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental para o nosso canal continuar crescendo. Um abraço a todos e bons investimentos.